Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo de notícias do Coringão, hein? Muitas notícias quentes, relevantes, muita coisa boa saindo no Corinthians, hein? Contratações aí, o mercado da bola girando, hein? E o Coringão investindo em bastante contratações. Coringão ontem ganhou de 1 a 0 do Velo Clube. Excelente resultado, hein? Yuri Alberto, como sempre, decidindo. Então vamos nessa, bora pro vídeo. Uau! Ó, Rony no Timão. É papo... Não, o Tavinho mandou aqui. Solari no Corinthians, estão perguntando muito. Cara, eu não tenho essa informação ainda, mas eu acho A gente vai atrás, a gente vai atrás. Como a gente tá indo atrás dessa do Ajax. Que ele é filho... Deu spoiler. Deu spoiler. Seu filho da puta. Não, mas tudo bem. Não, se confirmar, a gente vai dar, pô. Não, tá calma, maluco? a gente Mas vai... não sabe quem é, ué. Ele fica desesperado, né? Calma, Felipe. Calma, dá um chazinho. garoto. Traz um chazinho pra ele. Calma, garoto. Deixa eu ver Pega aqui, uma ó. água lá. Pega uma água pra ele. Aqui, ó. Pega uma água pro Felipe. Posso mostrar aqui, ó? Tá. Ó. Tá. Ó. Ele é top. Ah, os caras falam... Ele é Até brabo. o PDF. Ele é brabo. Mas... Tá bom, não vou falar Não, nada. não fala nada. Diz que esse Nem Nem Solari... que ele vai tomar água no carnaval. Não. Não, esse também Não, muito não. menos. Esse Solari é filho do Santiago? Não Mas que sabia. é filho do Santiago e neto do Eduardo, que o pai do Santiago era jogador. A Solari é Solari. É do Independente, é o Não Argentino tem nada a ver Juniors. com. Não tem nada a ver com Felipe Com o Solari. Felipe. Não, Felipe Solari. Porque o meu Felipe parceiro, Solari é é corintiano. corintiano e é filho do Jorge Solari, um grande publicitário. E que é meu Argentino. vizinho. Que é meu vizinho lá em Genópolis. O Felipe. O Felipe. O Jorge mora no Morumbi. Só bairro bom, né? Só. Rony. Tá. Vamos começar com o Rony ou vamos começar com... Não, vamos começar com o Tchoca. Que é a informação. O Tchoca é O quente. que aconteceu? Saindo. O Tchoca tá indo embora e é um negócio, assim, que o Corinthians julga ser muito bom, porque ele vai cumprir algumas partidas. Ele vai cumprir algumas partidas no Torino até o final da temporada europeia. A gente está no meio para o final da temporada europeia. Foi solicitada uma proposta via empréstimo com uma obrigação de compra. Para o empréstimo, o Corinthians vai receber 1,5 milhão de euros pelo jogador. Obviamente já tem umas metas ali a serem cumpridas que vão se transformar em obrigação de compra. E aí depois vai ter um valor para o Corinthians receber e o valor global disso vai ser no total de 6 milhões de euros. Então é uma negociação que o Corinthians vai receber pelo empréstimo e depois vai receber pela compra obrigatória. Então, assim, é um jovem zagueiro. Muita gente na rede social falou, vai vender o jovem, vai assim do nada e tal. Mas é um valor que o Corinthians recebe pelo empréstimo e depois a venda final. Torino. Torino. Braço Rafael Valente aí, né? É o Rafa que torce pro Torino. O Torino que, assim, o Hernan explicou a situação do Tchoca. O Tchoca foi a segunda opção do Torino, porque o time italiano forçou muito pela contratação do David Ricardo, do Botafogo. Ah, sim. É a informação que até eu e o Bruno da Argentina... A primeira opção deles. Exato. Tentou, fez uma oferta de empréstimo, Botafogo falou que sem chance, depois aumentou para 5 milhões de euros, depois 7, Botafogo recusou tudo, e aí o Corinthians empresta com essa obrigação de compra. Mas, assim, o David Ricardo era a primeira opção do Torino, que agora contratou o João Pedro Tchoca, que renovou o contrato, acho que foi em dezembro com o Corinthians. Ele renovou. Até 2030. Então, é um movimento diferente até de uma certa maneira, porque você renova com o rapaz até 2030, há um mês atrás, e no mês seguinte você empresta ele. Então... Mas acho que renova justamente para segurar, né? Para ter uma valorização. Mas essa é a estratégia. Isso. Não é? Conta para ele, Bruno. Explica para ele. Não, aqui na Europa frequentemente acontece isso. Você renova o contrato do jogador, geralmente jovem, né? Então a ideia é, eu renovo com você, mas te empresto. Ele valoriza e depois todo mundo ganha. É melhor fazer isso do que correr o risco de deixar o contrato expirar, vai embora sem custos ou mais. Se o Corinthians empresta o Tchoca com um contrato curto, quando ele volta, ele está valorizado, mas o tempo é curto para poder negociar. Então, a estratégia normal aqui na Europa, enfim, qualquer outro lado, se você confia no talento do jogador, que tem pouco espaço atual no elenco atual, você renova, empresta e depois todo mundo tira lucros disso. Eu dei uma olhadinha aqui na nota que o Corinthians até soltou, confirmando o que a gente já estava apurando e o que já estava saindo na imprensa italiana.
o Di Marzio, que é um cara que é muito conceituado no mercado italiano, um monstro, o cara é um monstro no mercado italiano, Gianluca Di Marzio. Foi ele quem deu primeiro essa notícia. O Corinthians tem ali uma cláusula, junto com o Torino, dele cumprir 10 partidas. Ou seja, a gente está na metade para o final da temporada europeia, ele cumprindo 10 partidas em campo pelo Torino, automaticamente vira uma obrigação de compra por 4,5 milhões de euros. Então o Corinthians já recebe 1,5, então o valor global, como eu disse, 6 milhões de euros pelo jogador. Do campeonato italiano agora foi a 23ª rodada. Então, ele tá virando o turno praticamente. Já virou, né? Já virou o turno, foi a 23ª rodada. Então tem 14 jogos aí pela frente, 15 jogos pela frente. E geralmente ele tem que cumprir pelo menos 45 minutos, não é só entrar em campo. Geralmente quando você coloca número de jogos, os jogos estão condicionados a pelo menos 45 minutos. Uma minutagem mínima ali. E a gente pode ir para a história do Rony? Porque eu tô curioso. Antes de ir para a história do Rony, eu quero esclarecer a história do Alisson. Boa. Muito boa essa. Alisson é o seguinte, o Corinthians ainda não depositou, não fez o Pix para o São Paulo, R$1 milhão até agora. Eu estava entrando aqui, estava microfonando, ouvindo vocês aqui, e estava falando com uma fonte sobre o Pix do Corinthians. Ainda não. Por que o São Paulo está tranquilo em relação a isso e não convocou o Alisson para treinar ainda hoje? Porque há uma conversa muito bem alinhada. Marcelo Paz e Rui Costa, as duas diretorias, ou até mesmo os dois presidentes, o Arre Massis e o presidente o Stabile, Osmar Stabile do Corinthians, estão muito bem alinhados numa conversa. Terça-feira, essa semana, o Corinthians vai arrumar o dinheiro. O Corinthians não tem esse dinheiro no caixa. Você vê lá o caixa do Corinthians, você abre o caixa lá do Corinthians, não tem esse 1 milhão. Mas o Corinthians vai arrumar esse dinheiro porque já está tudo alinhado, está tudo apalavrado, está tudo feito, a negociação está apalavrada, já tem troca de documentos ali de que vai pagar esse 1 milhão à vista. Como o Corinthians vai arrumar? Essa semana o Corinthians vai dar um jeito para arrumar esse 1 milhão à vista. O São Paulo não solicitou que o Alisson volte ao CT da Barra Funda para fazer os seus treinamentos nos horários em que ele estava fazendo, alternativos ao restante do elenco. Então, o Alisson segue esperando. Assim que cair o Pix, ele vai se apresentar lá no CT Parque Ecológico, né, no CT do Corinthians. E aí começa a sua trajetória no Corinthians. Enquanto não cair o Pix, ele não vai. Por enquanto, até agora, enquanto a gente está no meio da nossa live aqui, 9h30 da manhã, tá tudo tranquilo. Não tem nenhuma chance de melar o negócio, não tem nenhuma rusga entre as diretorias, não tem nenhum planejamento contrário ao que tá tudo certo desde a última sexta-feira. É só a questão de alguém chegar lá e confirmar esse pagamento de R$1 milhão reais pelo empréstimo. Caiu o Pix na conta, Alisson pega o carrinho dele lá e vai embora pra Zona Leste. Então não tem mais volta, né? Não. Já chegou numa situação que, ele tem que sair. O Hernani já tinha contado antes lá que... Caminho sem volta. Não tem mais, já tava treinando separado. É um caminho sem volta. O que você tá lendo aí? Não, eu tô lendo que o pessoal tá. O Rony tem a cara da Fiel. Diz que esse papo do Rony é mentira, mandou Tá muito dividido. A gente vai falar. Deixa eu só dar um toque, duas sobre o Corinthians aqui. Hector Hernandes, boa. rescindindo o contrato com o Corinthians, deve assinar rescisão. Espanhol. Jogou poucas partidas pelo Timão, né? Acho que tem poucos gols também. O Corinthians estima ali uma economia de 4 a 5 milhões de reais com essa saída antecipada dele. Ele tinha contrato até o final desse ano, estava fora dos planos, treinando separado, deve assinar nos próximos dias a rescisão de contrato. Não vai deixar nenhuma saudade. Não. Outro reforço que deve chegar hoje, Caio César. Boa. Chegada prevista às 5 da tarde no aeroporto de Guarulhos. Aero Caio César? Até o horário, a gente sabe. Fala fonte, meu filho. Fala fonte, meu irmão. É o que tá no Zenit? Não, Al Hilal. Não, Al Hilal. No Al Hilal, Al Hilal. Porque tinha aquela coisa dele jogar os 2 jogos. Ele ficou disponível para 2 jogos. Até o crédito pro pessoal da Gold, que eles estavam transmitindo o jogo do Al Hilal. Isso, aí entrevistaram ele depois. E ele saiu correndo depois do jogo. Que se emocionou e tal. Não. É que ele jogou ontem lá. Isso. Entendi. E aí depois ele saiu voado para não perder o voo. É isso. Saiu voado para não perder o voo. Então às 5 da tarde ele
ele chega aqui, é isso? E 5 da tarde no aeroporto de Guarulhos, então quem quiser receber o Caio Jorge... Não, Caio Jorge não. Caio César. O Jorge ontem tomou uma É, cervejinha. o Caio. Será que era mijo? Sei lá, Não, tem sei perguntar pra ele. que tem ficado bastante atrás ali dos gols. É cerveja ou é outra coisa? Em BH é liberado, né? Em BH é liberado. É, ali é breja. Então era cerveja. Não, no dia da final da Copa do Brasil, eu nunca tomei tanta cervejada na cabeça como Ô, eu tomei. louco. Qual? Do Na final Corinthians da Copa e do... Vasco? Não, na final do ano passado, retrasado. Qual foi? O Galo e Flamengo, aquela Galo e treta. Flamengo. Aquela treta Ah, toda. é verdade, deu uma confusão. Eu tô, assim, juro, machucou de furar minha cabeça. Aí eu fui ver, era um torresmão. É verdade. Levou um torresmo? Eu levei uma Torresmo salivantes. torresmada na cabeça. Torresmada na cabeça. Mas por que jogaram em você o torresmo? Porque começou a sair aquela treta, que os caras Eu invadiram. lembro que vi. Aí depois polícia, lamentavelmente. Aí e tal. sobrou pra você. E aí eu fui ver, cara, saiu um negocinho aqui. Sangue? Cara, era um torresmo. Que isso, que nojo, torresmo velho. furou minha cabeça. Quer falar do Rony, então? Vamos falar do Rony. Vai atrás dessa história do Solari, que não param de perguntar aqui. Vai lá, Cacete, manda peraí. mensagem. Aí. Manda mensagem. Acorda o paz aí. Manda mensagem pra ele. Que Acorda o história é essa paz do aí. Solari? Vamos lá. Essa Tira a história... paz dele aí. Essa história do Rony, ó, o Cristiano Ferreira tá perguntando, a Laura também tá aqui com a gente. Ó, aqui- CR7 no Corinthians, essa eu acho que não é verdade, tá? Mesmo porque ele tá buscando o milésimo gol. Falta pouco. E no Corinthians ele não teria essa tranquilidade, porque quem tá fazendo gol mesmo no Corinthians é Yuri Alberto. Então isso quer dizer que então o Cristiano Ronaldo seria reserva no Corinthians por Alberto. E ainda tem o Pedro Raul, né? Mas isso? agora abriu a vaga do Hector Hernandes, que tá... Que a terceira opção ali, ele Isso, Pode ser. seria uma Tem- boa terceira opção. tem que comer banco. E o Fala. Rony? Ah, vamos atualizar Ainda tem isso. o Rony chegando, hein? Brigadura, hein? Rapaz. Porque assim, eu vi repercussão, acho, talvez mais negativa na rede social. Mais negativa? Eu acho que sim. foi. Lá na Como é que Turiaçu. tá a enquete? Lá na Turiaçu. Peraí, a enquete primeiro. A enquete, como é que tá a enquete, Leon? Ele não quer falar Turiaçu. Vai ser ídolo da Fiel 40%, volta Romero 60%. Ah, é que a questão de ser ídolo da Fiel é muito pesada também, né? É, mas é que os caras colocaram umas opções É, aí. muito 880. É. Mas o Rony é meio Romero, né? Não é? Eu acho que o perfil assim, Em que sentido? guerreiro dentro de campo, Muito. se dedica. Se mata. Você concorda assim. Você Se concorda. mata. Ah, eu acho que a torcida do Palmeiras gosta né, é grata ao que o Rony fez. Mas pro Palmeiras eu acho que o torcedor não gostaria de tê-lo de volta. É que assim, eu vi muito volta transferban. Ah, putz, isso. Aí é sacanagem, pô. Aí Saudade é sacanagem. Transferban. Era bom quando tinha o Transferban, hein? É verdade. A gente era feliz com o Pode rir, cara. Ele quer rir muito, mas pode rir. A gente era feliz. Bota aqui, ó, Pô, olha que aqui. sacanagem. Não, pode rir, não tem problema, Mas cara. peraí, tá rolando o negócio? Não, mas, ó, eu vou te falar, Vamos cara. explicar a situação, né? Porque. Tá rolando a negociação, tá rolando o interesse é real. Obviamente, quem sou eu? Vocês sabem melhor, vocês convivem comigo, vocês apuram comigo. Eu sou uma pessoa muito equilibrada, um profissional muito equilibrado. Quem sou eu para querer desmentir dirigente ou querer confrontar dirigente? Respeito muito o Marcelo Paz, aliás, que eu admiro muito. E o Marcelo Paz tem dado entrevistas, deu entrevistas ontem aos colegas que estavam lá no estádio, falando que o Corinthians se interessa e monitora. Os colegas têm escrito em caixa alta, monitora o Rony. Respeito. A minha apuração, que é do lado do Corinthians e também do lado do Atlético Mineiro e do lado do jogador, ela é um pouquinho mais avançada. Por quê? Porque tem, assim, um aval do lado do jogador para uma negociação e para uma transferência do Corinthians. Tem um interesse do Atlético Mineiro em negociar o Rony. O Rony ontem estava relacionado, mas o Rony, por exemplo, não participou da partida. O Rony não tem entrado com o Sampaoli. Teve algumas oportunidades, é bem verdade, principalmente na temporada passada, mas não é um jogador que... Hoje, por exemplo, para dar um exemplo claro, o Sampaoli prefere o Bernardo que o Rony. Sim. Sim. Não, Prefere e o atleticano também. O atleticano também. Ontem o Rony foi vaiado na escalação. Quando saiu a escalação no telão da Arena MRV, Ah, sacanagem também. o Rony foi vaiado. Eu acho, pelo menos.
Então, assim, o clima lá não é tão legal para o Rony. Aí o Corinthians, obviamente, entende um pouco dessa repercussão das redes sociais. O Corinthians entende também que é uma negociação que, além da questão financeira, tem a questão da repercussão do torcedor. Então, o Corinthians, nas declarações, freia um pouco aquilo que poderia ser algo mais acelerado. Mas você acha que assim. freou por conta da repercussão? Isso às vezes acontece. Existe uma cautela, principalmente em relação a valores. Sim, que é caro. Da parte do Corinthians. Isso eu vou ser bem sincero, porque eu ouvi de todas as partes. Porque o salário dele é alto, não é? O salário dele é alto, né? tem que negociar luvas, tem que negociar cláusula de premiação e tem que pagar o Atlético. Porque o Atlético fez um investimento para tirar do Palmeiras. Então, assim, não é uma negociação simples, só que aí tem um componente que é decisivo nessa negociação. Para além do desejo do Rony. Qual é? Dorival Júnior. Dorival quer. O Dorival Júnior aprova a contratação do jogador. Exatamente. Gosta muito do Rony. E vou dizer uma coisa para vocês. O Marcelo Paz, repito aqui, que é um cara, é um gentleman, é um cara muito educado, é um cara muito cauteloso, é um cara muito sincero, principalmente. Na entrevista que ele dá ontem, ele deixa uma letra muito importante. É um jogador que não se machuca, é um jogador que se entrega dentro de campo. Verdade. É um jogador que tem muitas partidas durante o ano e é um jogador que a gente monitora, é um jogador que a gente observa. Então, assim, tira o monitora e tira o observa, o que eu sei que toda a diretoria do Corinthians e toda a comissão técnica tem no Rony um perfil que o Corinthians quer, é um jogador que atua em várias partidas, não esteja no DM. E isso o Rony não fica mesmo. E um jogador que se entregue taticamente. E isso ele o cara faz que muito. cumpre função. Isso que eu ia falar do Rony, só complementando que o Hernando tem uma informação, o Rony pode chegar ao Corinthians, mas tem um cara que não vai chegar, que é o Júnior Santos. Que é o nome que a gente tinha no radar, que a gente estava apurando sobre isso. É um jogador que o Corinthians gostava, chegou a iniciar negociações, só que teve um desacordo ali com o Atlético Mineiro, questão de valores, então o Júnior Santos não vai pintar no Corinthians. A informação do Vinícius Nicoletti, está no espn.com.br, e ele também confirmou aqui ontem à tarde, foi a seguinte, viu, Bruno? Que seriam até 4 anos de contrato, 3 com opção de uma renovação de mais um. O Nicoletti trouxe essa informação ontem. Isso. Na primeira matéria que a gente subiu aqui, tem esse detalhe também. Boa. Sim. Que é o seguinte, 3 mais 1 Isso. de contrato. Tinha mais uma informação também que a gente tinha trazido. Não sei, me lembro. eu vou ler o que o Vinícius passou, tá? Que o Sampaoli aceitou liberá-lo. Sim. E que o Rony já tinha até um salário acertado com o Corinthians. E faltava, como você falou bem aqui, a mesma e tá na matéria com a gente informação, é que faltava acertar essa forma de pagamento. É porque Pro Atlético. O Atlético Mineiro tem que colocar uma grana. ele tem uma dívida com E o Corinthians. 25 milhões, é muito então, dinheiro, hein? 4 de euros. Exato. É muito dinheiro. O Atlético Mineiro tem uma dívida com o Mas Corinthians. o Corinthians tem esse dinheiro, O gente? Corinthians tem uma dívida do Fausto Vera, Isso. que é mais ou menos 20 seria milhões de reais. 22, né? 22. 22. E aí foi especulado que poderia envolver essa dívida para bater o valor da compra, né? Porque Então, se a gente tá falando que o Pix do Alisson ainda não caiu, para pagar 1 milhão vai ter 25? Eu pra acho que é pagar. diferente a história. Essa internamente no Corinthians, essa é uma preocupação da imagem da organização que o Corinthians quer passar para o torcedor, porque assim, o Paz chega, dá uma organizada, arruma transfer ban, paga a dívida, salário está em dia. O Corinthians não deve salário. Pro Memphis deve. O Memphis é outra parada, esquece o Memphis. É outro centro de custo. É outra parada, é outro centro de custo. É isso. Nota fiscal cantou, né? Perfeito. É isso. Nota fiscal cantou na hora de emitir. O Corinthians quer passar para o seu torcedor hoje uma imagem de responsabilidade, uma imagem de gestão, que é o que o Paz chega, junto com o Osmar Stabile, junto com o Armando Mendonça, com toda a diretoria do Corinthians,
eles querem passar essa imagem. Aí o Corinthians chega e contrata o Alisson. Porra, não tem 1 milhão. E aí daqui a pouco chega e fala, vamos contratar o Rony. 22 milhões. Como? Como assim? Como assim? Pagando Não tem salário de mais de 1 milhão por mês. Não tem 1 milhão? E como é que vai arrumar 22 para pagar o Rony? Pera lá. Não faz sentido. E aí vamos colocar um aditivo nisso. 2 jogadores que na rede social você olha, começa a passar a timeline e você fala... Estão cornetando, hein? Então, não estou falando que isso vai ser definitivo para um insucesso da negociação do Rony. Vai decretar isso. Mas é uma situação em que tudo é observado e que faz o PAS ser muito cauteloso nas entrevistas em on. Ô, Vicário, tem mais uma informação sobre o Corinthians aqui. Porque depois a gente vai pro Ryan, hein? Vamos. Andrade. Ainda é informação com o Bruno Andrade aqui. O Corinthians, ele monitorou, fez uma sondagem, demonstrou interesse pelo lateral esquerdo Matheus Reis, do Sporting. O Corinthians, tanto me perguntam nas redes sociais, o Corinthians quer contratar um lateral esquerdo? O Corinthians vai contratar sim. O Corinthians foi atrás desse lateral esquerdo, Matheus Reis, no Sporting. Demonstrou interesse porque quer um jogador ali para disputar a posição com o Bidu. Já que o Hugo foi titular ontem na partida contra o Velo Clube, mas não foi tão bem e tudo mais, é um cara meio contestado. O Corinthians fez uma sondagem, mas é a apuração com o Bruno Andrade que o Matheus Reis dificilmente vai vestir a camisa do Corinthians. É isso, Bruno? O Matheus Reis fica, ele tem contrato, aliás, só para atualizar também, porque o Transfer Market, que enfim, é um site especializado em tempo de contrato, valor de mercado, diz que o jogador tem contrato com o Sporting até junho de 26, ou seja, essa temporada, quando na verdade ele tem mais um ano de contrato, então até junho de 2027, por isso o Sporting não tem qualquer pressa para definir o futuro dele, tem pressa para definir o presente. E o presente o jogador não sai em janeiro, porque para além de ser lateral esquerdo, ele é zagueiro. Aliás, jogou contra o PSG, o Sporting fez 2-1 no PSG, campeão europeu, com o Matheus Reis jogando como lateral esquerdo / zagueiro. Então, não é titular, mas é um 12º jogador. Há sondagens do Brasil, do futebol da Rússia, mas nesse momento, até porque o Sporting briga em todas as frentes, vivo na Liga dos Campeões, mas sobretudo hoje, vivíssimo na Liga Nacional, buscando o título contra o Porto, também contra o Benfica, mas mais contra o Porto. Então o Sporting não vai negociar o Matheus Reis nesse momento em janeiro. Em junho é outra história, mas para já é importante, fica, apesar dessa sondagem do Corinthians, como bem disse o Felipe. Vini, Clube de Regatas Flamengo tá aqui, falando do Memphis. O John também, John Camelo, tá aqui, ó. É importante a gente falar do Memphis, que o Memphis a ideia é que ele esteja à disposição contra o Bahia na Vila. Você é bom, hein? À disposição. Quando é esse jogo? Quarta-feira. Ah, já na quarta? Ele está na fase final de transição. Eu achei que ele ia ficar pelo menos à disposição nesse jogo contra o Velo. Não. Eu achei. Mas aí, se ele ficar... tem viagem, deslocamento. Se ele ficar contra o Bahia, e pode ser que ele fique à disposição, então... Na final da Supercopa. Bom, hein? Então, de repente, ele pega uma minutagem, pelo menos vamos falar de tendência, tá? Não, claro. Ainda não dá para cravar. Mas, como ele está na reta final de transição, minutagem, o mundo ideal seria minutagem contra o Bahia na Vila e jogo contra o Flamengo na final da Supercopa. Esse seria o mundo ideal. Quando a gente reparte a alegria, a gente divide, tá feliz. Que coisa, que sacanagem que fizeram com o Yuri puxar o calção do Bibi. Tava muito calor, Bibi. Daí ele tava de sunga, achou que ia mergulhar. Ele mergulhou no braço da torcida curitana, no braço da Fiel ele mergulhou. Foi bem demais ontem. Entrou bem no jogo, não perdeu muitos lances, brigou pelo jogo no finalzinho. E o Pedro Milans estreou ontem, marca muito bem. E depois colocou o Mateuzinho para fazer um jogo mais ofensivo, que também foi ofensivo o time do Corinthians. E o Vitinho? O Gabriel também foi bem, o menino que estreou na zaga ali, junto com o Ramalho. Meu Deus, que time é esse, hein? Ai, meu Deus. Injustiça do futebol. E você sabe no último minuto. E você sabe qual é o apelido do Pedro Milans? Você vê que o futebol é injusto. Ronaldo, no discurso dele, com o Corinthians... Eu tenho mais uma boa pra você guardar aí. Você sabe qual é o apelido do Pedro Milans? Qual? Milans se me abraça.
Você não falou isso. Falei, Bibi. Um barulho na minha cabeça repercute Antigamente muito você alto. era mais exigente com jogadores mais Não, mas conhecidos, calma, estamos no começo da temporada, não é? menina. Porque se for pegar tudo a fogo e ferro, eu vou brigar com a arbitragem que já foi aí, ó. Todo mundo falou que foi falta e ele foi afastado, o juiz erra, Bibiano. E fiquei feliz com a saída do Félix Torres. Então o ano pra nós tá começando. Nós não podemos ver só coisa ruim. Eu tô querendo você ter que sorrir. Sorria. A vida é uma alegria. É isso, Bibiana. Eu tô sorrindo mesmo, porque era clássico e o Inter ganhou do Grêmio, Ah, tá tudo amassou o bonito. Grêmio. E a segunda-feira começou em alta voltagem, produtiva, isso. altamente profissional, passional. Começou cedo no grupo, hein, meu Deus? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para não perder mais nenhum vídeo das notícias do Timão, que envolve o mercado da bola, pós-jogo, notícias que os jornalistas estão falando sobre o Coringão, né? E tudo quanto é novidade, irei trazer aqui no canal para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e vai, Corinthians!